Todos muito bem-vindos, um ótimo dia para nós, um ótimo estudo. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui, reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da casa de João Pedro. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, gente. E antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esse momento, por essa oportunidade da gente estar aqui reunido e pedindo a Ele que nos inspire, que nos oriente e que nos proteja, a fim de que essa mensagem que a gente vai estudar em conjunto aqui possa nos trazer uma possibilidade de agir diferente, de mudar a nossa vida, mesmo que de uma maneira muito pequena, em passos pequenos, para a gente transformar a nossa vida, né? E, de certa forma, hoje, o estudo de hoje, ele traz um pouco essa tônica, a tônica da transformação. E essa transformação, né, vocês talvez tenham visto, eu tenho visto o nome do estudo, né, que ninguém vem ao Pai senão por mim, e vocês talvez tenham pensado, bom, a gente está estudando as parábolas, e a gente está estudando, e agora a gente vai falar sobre um outro tema, um tema que está em João e não é uma parábola. Muito pelo contrário, eu fiz questão de trazer esse tema, não só porque ele é a gente não tinha estudado nenhum texto ainda de João, e ao mesmo tempo eu quis trazer um outro formato de parábola de Jesus, né, ou melhor, uma parábola que Jesus contou e que não é no formato de história como a gente tem normalmente estudado e é comumente estudado na maior parte dos estudos que a gente vê por aí. Então, as parábolas mais conhecidas são no formato de história, tá? E aqui mas na verdade, no mundo, a parábola, né, principalmente a parábola no mundo hebreu, na época em que Jesus vivia, ela era muito comum em todas as circunstâncias da vida deles, no dia a dia, principalmente a partir da fala dos profetas, né? Os profetas falavam em parábolas. E Jesus era um dos profetas, né? O maior dos profetas, assim como a gente reconhece. E parábola, ela é toda expressão metafórica, figurada. Então, sempre quando alguém falava, né, e aqui no caso Jesus falava não diretamente, mas de uma forma metafórica ou figurada, ele estava falando em parábolas. Então, quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, né, ele está se colocando como diz antes, né, no início dessa frase, no início desse versículo, que é no capítulo 14, versículo 16, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, aí na sequência ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é uma expressão metafórica, ou seja, ele está dizendo que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é a verdade, e ele está dizendo que ele é a expressão da vida. Então, gente, isso também é uma parábola. Muitas vezes, uma pequena frase é uma parábola, justamente, e inclusive, trazendo aqui como, também para esse estudo, não como curiosidade, mas também como elemento de estudo metafórico das parábolas, o comportamento, aquela atitude que Jesus tem, por exemplo, em uma dessas parábolas, em que ele vai lá e derruba as mesas e está conhecida como a passagem dos vendilhões do templo, né? Ele vai lá no templo e derruba algumas coisas que o pessoal estava vendendo, né? Para fazer as oferendas lá, né? Ou para fazer os holocaustos, como eles chamavam. Aquilo também sem nenhuma palavra, era um ensino metafórico, um ensino parabólico. Tá? Então, aqui é importante essa curiosidade barra entendimento, vamos dizer assim, desse contexto de ensino e de formato, né, dentro desse formato de ensino que Jesus usava. Então, a gente vai olhar por essa perspectiva e vai estudar esse conjunto
do capítulo 14, versículo 6 de João, que começa falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele finaliza: ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa frase, ela é muito forte, né? Ela é muito forte, e ela, durante muitos séculos, foi motivo, e ainda continua sendo, né? Um instrumento, um instrumento muitas vezes dogmático, né? Segregador, né? Só está com Jesus a verdade, ou somente quem é cristão conhece a verdade, e não é por aí, tá? E a gente quer explorar justamente esse aspecto, esse entendimento da frase de Jesus e dessa parábola, para que a gente consiga extrair o elemento espiritual dessa parábola, desse texto, dessa fala de Jesus. E falando em elemento espiritual, é importante a gente compreender a perspectiva de João, a perspectiva do Evangelho de João, para que a gente possa entender qual é o espaço de fala de João dentro do Evangelho como um todo, dentro do Novo Testamento, como a gente conhece, e principalmente dele como um porta-voz do próprio Jesus, não só no Apocalipse, mas também como um médium, né, naquele momento em que muito disso, muito da fala dele e das palavras e da descrição espiritual da figura do Cristo representa, né, e representou para nós. Como a gente já vem estudando aqui, os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, assim como João, são biógrafos de Jesus. E cada um traz uma perspectiva. E João não é muito diferente, só que ele traz, só que ele não é diferente no sentido de trazer, de ser alguém que vai falar sobre o Cristo, mas ele vai falar sobre uma outra perspectiva. João, no caso, ele preocupa-se principalmente em destacar o aspecto espiritual do Cristo, né? Enquanto os demais evangelistas falavam, inclusive, principalmente o Mateus, o Lucas, descreviam muito a atmosfera histórica, contexto histórico, inclusive geográfico, João não vai fazer isso, né? Nessa época, para vocês terem uma ideia, é importante também ter uma visão do contexto de vida do próprio João. Ele já contava em torno aí de 90 anos de idade quando ele ditou, né? Ele ditou e outras pessoas escreveram esse evangelho. Ele já tinha 90 anos de idade, aproximadamente, e ele vivia com Maria, já havia presenciado a morte de vários apóstolos e vivia na ilha de Patmos, na Grécia, na época, né? E é onde ele escreveu também o Apocalipse, nessa mesma época, logo que ele finalizou o evangelho. E nessa época, o que João estava preocupado? Qual era o foco dele? Como todos já tinham feito essa descrição histórica, já tinha feito essa descrição, inclusive geográfica, feito uma ponte entre o universo hebreu e o universo universal, né, que o Cristo trouxe através do seu evangelho, da sua vida, né? O foco dele não era fazer esse relato histórico da vida do Cristo, mas era destacar esse ser espiritual, tá? Não somente o Jesus encarnado, mas o Cristo encarnado entre nós. Então, João vai destacar aquele reino divino do Cristo, né, que não pode ser visto, né, que não era visto com os olhos da carne, tá? E que só podia ser visto e ser percebido, ser sentido com as faculdades do Espírito. Mas é importante a gente olhar por essa perspectiva, porque em algumas frases ditas por Jesus, né, que ele registrou nesse evangelho, elas são muito fortes. Essa é uma das mais fortes que a gente vai ver, né, e também são muito amplas. E por isso a gente precisa olhar para um contexto maior, e é por isso que eu estou contextualizando, e por isso a gente depois vai afunilando nesse sentido espiritual. E essa é uma delas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Vamos explorar um pouco isso, né? Porque quando a gente olha para todo o Evangelho de João, a gente percebe que ele está falando em dádivas do Cristo. Em todos os aspectos, em todas as passagens, ele fala desses elementos do caminho, da verdade, da vida como dádivas, né? Então ele está dizendo mais ou menos assim, né? Ele está colocando o Cristo como eu sou o instrumento, eu sou o canal por onde flui essas três dádivas. Eu flui por mim o caminho, por mim a verdade e por mim a vida. E para que a gente entenda assim esses dons, né, essas dádivas que ele comenta, né, que ele destaca, né, o Cristo ele é um canalizador. E para nós do mundo terreno, a gente precisa saber que essas dádivas são e vêm de Deus. E isso é muito importante, porque muitos, durante muito tempo, pelas falas, e a gente vai entender isso na sequência, né, achavam durante muito tempo que Jesus era o próprio Deus. Mas, na verdade, ele espelhava o Deus através desse, vamos dizer assim, dessa dádiva que jorrava por meio dele, né? Como o apóstolo Tiago diz no capítulo 1 dele, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, naquele que não há nenhuma sombra de variação, porque ele é perfeito, ele é imutável. Assim como a primeira pergunta do livro dos Espíritos, né, o que é Deus? Os Espíritos dizem, né, que ele é o ser mais perfeito, o ser mais imutável, o ser que nos apresenta, né, toda e abarca toda a criação. Então, é nesse sentido que que João vai descrever o comportamento através dessa frase do Cristo. E porque ele é a fonte dessas dádivas, a fonte do caminho e a fonte da verdade e a fonte da vida. Isso é Deus. Então, Jesus canalizava esses dons, assim como nós podemos, e assim, em graus muito, muito inferiores, né? E ao longo do tempo, como ele mesmo disse, né? Podeis fazer muito mais do que eu faço, do que eu fiz e do que eu vou fazer, né? Porque a gente está com Deus, quando a gente está com Deus e se abre para Ele, a gente consegue também fazer fluir essa fonte, né, através dessa fonte por nós. E é importante falar sobre isso, gente, porque na sequência desse mesmo versículo, ele é uma conversa, né? Quando ele fala isso, ele está conversando com os apóstolos, e ele está ali o Filipe junto dele, nessa mesma passagem, Jesus vai conversar com o Filipe mais diretamente, e ele pede para Jesus, né? Mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus, Jesus. E Jesus diz para ele assim: você está vivendo comigo, né? E há tanto tempo, e você ainda não viu Deus? E ele diz: eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso? Que através dele fluía, né, todo o que era possível de ver de Deus e sentir de Deus no nível espiritual que nós nos encontrávamos, e nós nos encontramos e eles se encontravam naquela época, o que era possível naquele ser encarnado entre nós. Então era uma pequena parte do que é Deus, mas já era uma grande parte a nossos olhos. E esse é o tema central do Evangelho de João. O que ele faz? Ele nos mostra que Jesus é a comunhão perfeita entre a criatura e o Criador. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje nesse Evangelho, nesse estudo do Evangelho, é sobre o tema da comunhão, o tema da transformação, o tema da relação com Deus. Porque a gente vem estudando as parábolas, e as parábolas sempre começam: o reino de Deus é igual a, o reino de Deus é equivalente a. E o que Jesus sempre está querendo mostrar? Que através esse reino de Deus é a nossa comunhão com o Pai. É como nós vamos
comungar com ele e que de que forma, né, no nível em que nós nos encontramos, no estágio em que nós estamos, nos passinhos de bebê que a gente consegue dar, né, como que a gente pode fazer isso? Tendo ele como esse orientador e como esse guia. Então, quando essa comunhão é atingida, como no caso de Jesus, a criatura, ela se diviniza, né, que é o nosso futuro, porque ela se torna um instrumento dócil. Ela se torna um instrumento perfeito nas mãos daquele que é perfeito. Perfeito no sentido de possibilidade, né, de a perfectibilidade possível para esse ser, que vai canalizar uma perfeição que não é dele. E aí a gente vai mudando a perspectiva, né, gente? Vai mudando a perspectiva porque Jesus diz assim ainda para Filipe, né? Jesus, o que ele queria dizer? Que ele diz assim, entenda, Filipe, eu reflito o máximo de Deus, que você e que todos os demais são capazes de enxergar. Obviamente que Deus é muito mais do que isso, né? Como a gente falou. Mas o que tem a mais, né? Você não vai enxergar ainda. Isso é importante. Ainda a gente não consegue. Mas a gente tem que abrir os olhos e muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente não pode enxergar, com a verdade que a gente ainda não pode acessar, com o caminho que a gente ainda não consegue trilhar e deixa de prestar atenção no caminho, nas verdades que a gente já conseguiu atingir e que já está à nossa disposição. E Jesus é uma delas, assim como muitas outras. E nós, na Casa de João Pedro, principalmente, uma casa universalista, que tem como pilar, né, ou como base da nossa casa, próprio Jesus, o governador espiritual desse planeta, entende, mas ramifica-se por vários outros seres e todas as outras formas de pensamento que estão conectados com essa grande fonte, que está com a maior fonte, que é Deus, e que nos espalha pequenas doses dessas verdades. Então, ele diz assim para Filipe, olha para mim, né, e você verá Deus. Porque eu e o Pai somos um. Porque eu venho do Pai. E ele falava isso, né? Eu e o Pai somos um. Porque eu venho do Pai, o Pai está comigo. Ou seja, sempre remetendo a essa relação. E a todo momento Jesus está reforçando que ele vem do Pai e que ele é um com Deus. E isso expressa um relacionamento, uma comunhão. Isso é o tema central. Esse é o tema central. E é o tema central bíblico, né? Como que, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. É a relação com Deus. É como nós comungamos. Por isso que na Igreja Católica nós temos a primeira comunhão, né? A crisma. E é muito lindo essa ritualística, esse dogma, né, também, e sabendo extrair, né, o verdadeiro tema espiritual que está por trás dessa trajetória é linda, é lindo, 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 porque quer expressar um exercício desse relacionamento, uma forma diferente de olhar para Deus e de se relacionar com Ele, e ao se relacionar com Ele, a gente vai se relacionando e espelhando e se relacionando com o nosso próximo de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa e de uma maneira muito mais espiritual. Então, quando a relação é tão próxima assim, que se confundem, né, como numa relação, né, entre nós mesmos, assim. André Luiz tem, inclusive, ele diz de uma forma muito bonita, né, muito bonita, quando ele fala, assim, que dos Cristos, eu não me recordo agora qual é o livro, mas ele diz assim que eles atingem uma espécie de comunhão com Deus indescritível. E isso é lindo, né? Nós conseguimos entender, na nossa fase evolutiva, algumas espécies de comunhão, né? E, como, por exemplo, dois grandes amigos, como um casal que tem uma grande afinidade, né? Que tem uma relação harmônica,
um pai e filho e uma filha. Quando há uma comunhão entre dois seres, a gente consegue perceber, né, o quanto aquilo flui, o quanto aquele amor e aquela relação consegue produzir muitas coisas, né? E essa é a expressão. Então, mas nada disso tem, obviamente, né, essa forma terrena da gente conseguir perceber o exemplo de uma relação, né, pode expressar o que é a comunhão de um Cristo com Deus, né, apenas pode nos ajudar a entender melhor esse aspecto. E é nesse caminho. Então, poeticamente falando, vamos dizer assim, nós ficamos com os ecos dessa relação de Deus com Jesus, que foi a vida dele e todo o processo que a gente tenta, é como se Jesus estivesse falando e a gente está ouvindo o eco de 2000 anos atrás ainda, né? Então é muito bonito olhar por essa perspectiva. Então, tanto esse contexto todo para a gente entender esse aspecto espiritual da comunhão que está por trás dessa relação de Deus, de Jesus com Deus, e de como ele vai expressando metaforicamente através dessa frase forte, né? E a gente vai começar olhando por esse aspecto do caminho. Vamos detalhar um pouco esses 3 pontos para a gente, de forma rápida, para entender o caminho, a verdade e a vida por essa perspectiva, né? E é importante olhar para essas palavras não na acepção, ou seja, no significado que elas têm hoje apenas, né? Mas principalmente na acepção que elas têm no conjunto bíblico, né? Porque esse é um dos grandes equívocos. Nós queremos interpretar as palavras e muitas vezes as expressões com o contexto de agora, com o significado apenas deste momento que a gente está vivendo. E quando a gente olha para o Evangelho de João, ele está resgatando, tá? Ele está resgatando uma tradição, ele está resgatando um vocabulário, ele não está criando um vocabulário novo, um vocabulário do João, né? Ele está reunindo uma série de significados e uma série de vocabulários que expressam e evocam muito do que já vinha sido estudado, vinha sido falado durante todo o Velho Testamento e que Jesus transforma, né, e ressignifica para nós, e que ele faz qual é o grande mérito? Ele reúne isso de uma maneira espiritualmente mais clara para nós. E o tema, né, do caminho, ele é um tema que está presente em toda a literatura bíblica, né? É importante olhar, por exemplo, para as palavras, né, no hebraico, e a gente tem que olhar para esse contexto hebraico, derer, que quer dizer caminho, tá? Ele não tem a ver apenas com uma estrada, por exemplo, o caminho que a gente percorre numa estrada, mas ele quer conjugar, porque a palavra, o hebraico, o hebreu, o antigo, né, pelo menos, ele era muito restrito, né? Uma palavra significava vários aspectos, vários temas, se desdobrava em vários significados. Então ele queria dizer a estrada, né? O caminho queria dizer a estrada, o caminhar e o caminhante. Ele conjugava esses 3 elementos. Ele olhava todos esses 3 elementos como uma coisa só. E o que eles queriam dizer de uma forma muito objetiva quando falavam sobre caminho? Que o caminho, né, é como você vive. É como que tu vive. Como que eu vivo. Como que é a minha rotina? Então, a sua rotina, o seu caminho, ou melhor, o seu cotidiano, o conjunto da tua existência como um todo. Isso é o caminho. E isso é o caminhar de um ser humano. E, ao mesmo tempo, esse é o caminho no formato derer, no formato hebraico, que é nas palavras de Jesus. Então, metaforicamente falando, dentro dessa perspectiva parabólica, do ponto de vista bíblico, o caminho é isso, né? E quando a gente vai resgatar, por exemplo, no Velho Testamento, esse tema que João vem trazer, né, que a gente pode encontrar, por exemplo, no Salmo 1, que diz assim, eu vou ler esse salmo porque ele é muito importante para a gente entender a força que isso tem para aquela cultura, que tinha para aquela cultura e que continua sendo evocado até hoje. O salmo diz assim, os salmos eram cânticos, né? Eles eram músicas escritas pelo rei Davi e também não só por ele, mas por vários outros
que estavam junto com ele na época, né, e que faziam esses louvores a Deus. E esse Salmo 1, ele fala sobre esses dois caminhos. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Olha o caminho aqui. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, olha como isso era forte. Claro, a gente não vai aprofundar todas essas, porque esse salmo é muito maior do que isso, mas ele quer trazer, em essência, né, e eu queria resgatar esse aspecto, né, que é evocado também por essa palavra dita o caminho, eu sou o caminho, por Jesus, não só do salmo, mas de toda essa perspectiva educativa que ele quer nos trazer, de que existe o caminho dos justos e existe o caminho dos ímpios. O caminho da destruição apenas, né, o caminho daquilo que não constrói, mas apenas destrói, e o caminho daquele que o Senhor aprova. Porque tem, sim, o caminho que o Senhor aprova. Né? Apesar de que ele permite que nós trilhemos todos os tipos de caminho até chegar a ele. Então, essa é a canção dos dois caminhos, ou o salmo dos dois caminhos, como era falado, né? E o ímpio, né, para eles, naquela época, era aquele que não conhecia Deus, aquele que não tinha se aproximado de Deus, para a gente entender um pouco sobre isso. Né? Então, o caminho do justo é aquele que recebe a lei divina, é aquele que compreende ela, busca compreender, busca entender, busca meditar nela, e busca incorporar, principalmente, sobretudo, incorporar essa lei divina no viver. Então ele toma o caminho reto, porque ele compreende que isso é um atalho, né? Que isso é uma maneira de viver mais leve. E na metáfora bíblica sobre o caminho, fica bem destacado o seguinte, que estar perdido é caminhar sobre vales e montes. Então, a todo momento eles usam essa metáfora dos vales e dos montes, né, para definir como esses caminhos tortos e esses caminhos retos que cada um pode trilhar. E ela é trilhada individualmente, né? E na era messiânica, que eles acreditam, alguns já entenderam que essa era messiânica começou com o próprio advento do Cristo, mas ela vai se estruturar, né, mais propriamente quando o reino de Deus estiver nos corações de todos, os caminhos seriam aplainados. Esse era o entendimento na época. Esse é o desejo, e muitos ainda permanecem entendendo dessa forma, né? Não haveriam mais vales nem montes. Ou seja, o caminho seria retilíneo, reto, constante, sem altos e baixos, né? E isso revela um caminhar leve e suave, esse caminhar retilíneo, porque eu acho muito bonito esse formato, essa forma concreta com que eles falavam, porque fica mais fácil da gente entender, né? Então, como é bonito resgatar essa cultura hebraica para a gente entender, porque era a própria cultura de Jesus. Então, qual que era a ideia por trás de tudo isso? Você pode enxergar sempre 360 graus. Pode olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Vamos dizer que tu tem essa possibilidade, né? Mas você pode caminhar somente numa direção. Né? Ninguém caminha 360 graus ao mesmo tempo. Então, essa é uma ideia muito prática, como a gente estava falando, uma ideia prática do profeta bíblico. Ele era muito prático, muito concreto. E ele dizia assim, tá bom,
tua cabeça aí tá cheia de ideias, tá cheia de teorias, muitas filosofias na cabeça, muito texto, tá, mas como é que tu vive? É isso que ele queria saber. E é isso que Jesus vai reforçar. Como é que tu vive? Como é o teu caminhar? Ou seja, o seu viver é o seu caminhar. E é isso que expressa o caminho, tá? Que ele vem trazer para nós. Então, no fundo, como a gente vive, expressa aquilo que a gente acredita. É só olhar para o comportamento. Por isso é muito importante a gente olhar para comportamento, para mais do que para as palavras. As palavras são importantes. Elas expressam muito daquilo que a gente é também. Mas, sobretudo, aquilo que a gente expressa concretamente em atitudes é o que e concretiza realmente é aquilo que a gente acredita. Então, o caminhar de um ser humano nesse contexto, né, do estudo que a gente está fazendo e que a gente pode incorporar, é aquilo que ele conseguiu, de certa forma, concretizar daquilo que ele acredita. Então, não basta só acreditar, não basta só visualizar, não basta a gente só perceber ou compreender, porque a questão sempre é o seguinte: o que que você já é capaz de concretizar? Esse é o caminho. Isso é muito importante, porque daí nos traz um senso de serenidade, um senso de mais sabedoria para entender que na nossa mente a gente pode fazer muita coisa, né? Inclusive voar. Às vezes a gente tem até vontade de voar, né? Parece que consegue fazer muito mais coisa, né? Mas, na verdade, quando a gente olha para o que a gente pode concretizar com a disciplina, com a constância e com a aplicabilidade, principalmente do evangelho na nossa vida, a gente vê que tem muito caminho pela frente, né? Tem muita coisa para ser concretizada de verdade e sair do mundo das ideias, por mais que tudo comece no mundo das ideias. Então, existe o caminho para cada um de nós, e ele é individual. Se a gente estiver em comunhão com Deus, a gente tem um caminho individual para cada um. Ele tem o que ele chama de desígnio, o que é, no contexto bíblico também, é trazido como esse contexto de desígnio, de o que que foi designado para ti. Esse é o caminho, né? Então, qual que é a melhor trajetória para mim? Independente da gente estar seguindo o evangelho, que são diretrizes de vida, diretrizes morais, cada um tem a melhor trajetória para si, né? Com todos esses pequenos pedaços de verdade que a gente vem recebendo. Mas como a gente está sempre numa luta com Deus, está sempre querendo ser mais que Deus em muitos momentos da nossa vida, e não para respirar e trazer, ouvir um pouco Ele através da intuição, a gente fica ora fazendo a vontade dele, ora fazendo a nossa vontade, ora deixando o orgulho nos levar e não aceitar o que Deus quer para nós. E aí a gente vive em diversas estradas, né? Estradas tortas que não permitem que a gente siga o caminho reto. E ele permite, né? Deus permite todos os caminhos. Tá lá a parábola do filho pródigo, como a gente leu, ou dos dois filhos, como a gente já estudou aqui, né? Tu queres a tua herança? Pega e vai. Não titubeia. Deus vai para o caminho que tu acha melhor. Porque ele sabe, né, que tu é um ser indestrutível. Ou seja, tu é um ser que é imortal, vamos dizer assim. Não é indestrutível, mas é imortal. Por mais que destrua a tua carne, o teu espírito não morre. E o que tu passa por esse processo, dentro desse processo, é de um aprendizado, de uma transformação única, na sua trajetória única. Por isso que João Batista fala no início do Evangelho, que, falando sobre esse aspecto das estradas tortas, né, ele fala uma outra fala muito forte, que ele diz assim: arrependei-vos, é chegado o grande reino de Deus. Quando ele fala e se refere ao próprio Cristo, né, encarnado na terra. Endireitai as veredas, ou seja, veredas são caminhos. Endireitai as veredas, que remete ao quê? Remete por todo lugar
que a gente já passou, sejam encarnações que a gente já viveu, sejam atalhos que a gente já tentou tomar, sejam em vidas passadas ou nessa vida, e que a gente acabou ferindo alguém, e que a gente acabou se ferindo, e ficou aquela vereda, aquele caminho para ser consertado. Então ele vem para endireitar esse caminho. Isso é muito bonito, gente. E a reencarnação nos coloca de volta nessas veredas. E essa chave do Espiritismo é um grande renovador da nossa visão. A reencarnação nos coloca nessa volta das veredas que a gente precisa reharmonizar. E por isso Jesus é muito importante na nossa vida. E por isso todas as demais verdades que vêm através de outros avatares, de outros profetas, são muito importantes na nossa vida. E a fala do João ali não era apenas para preparar somente as veredas, ou seja, reharmonizar essas veredas. Ela também é para preparar o caminho, né? Porque ele diz assim, preparar o caminho. Então ele está falando desse caminho que é a nossa vida, esse caminho que representa a grande dádiva que a gente recebe de Deus, porque Jesus, ele é o modelo e guia, como diz os Espíritos, né? O modelo e guia, o guia para este caminho. Então ele pretende, então se eu pretendo, né? Se tu pretendes fazer uma jornada plana para alcançar isso, e se tu pretende, e se eu pretendo ganhar tempo com isso, né? Porque a gente pode ficar andando em círculos sem problema, como a gente falou, porque nós podemos não querer evoluir por um período, né? Nós podemos ficar tem relatos no livro do André Luiz que ficam mais de 1.000, 2.000 anos a pessoa no plano astral sem querer evoluir, nas trevas da sua própria ignorância. E Deus permite, né? Então, portanto, essa grande dádiva do Cristo, de ser o caminho, né, é no sentido de que ele dá a forma de caminhar. Ele nos traz o sentido de como ele pode nos guiar. E se a gente aceita isso, docilmente, ou pelo menos tenta, ao longo da nossa vida, ao se dar conta dessa beleza, e só as experiências da vida podem nos trazer essa maturidade, a gente vai entendendo a beleza que está por trás e o benefício que nós temos com ele nesse processo. Então, tem uma frase também do Emmanuel que ele diz assim, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Esse é um dos livros dele que ele abre esse grande quantidade de escritos que ele faz interpretando essas principais parábolas e textos do Evangelho. Ele diz assim: todos nós estamos em jornada para Deus, quer a gente queira, quer a gente saiba ou não, quer a gente queira ou não. Todos estamos em jornada para Deus, mas os caminhos diferem muito. Ou seja, todos estão nessa mesma jornada, mas nem todos estão em momentos diferentes dessa jornada. E esse é o sentido que Jesus tem como caminho, porque ele nos guia e nos leva mais rápido naquele contexto que tu está vivendo. Então não é algo uniforme, no sentido de que o meu caminho vai ser igual do caminho de vocês, mas o fim é o mesmo, né? E dentro desse contexto, né, a verdade, ela não pede para que tu fales apenas da verdade, para que tu somente descubra essa verdade, mas principalmente nesse contexto bíblico, nessa apresentação que a espiritualidade nos presenteou tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a verdade, ela está no sentido de testemunhar, de sermos testemunha. E por isso os nossos irmãos evangélicos usam muito esse termo e de uma forma muito feliz, que foi muito deturpada ao longo do tempo, né? Mas a palavra testemunhar, ela é muito importante, porque ela carrega
esse contexto muito claro da própria vida do Cristo, né? Que é um testemunho, que foi um grande testemunho para nós. Então a gente pode, já entendendo esse caminho, a gente pode ir para outra dádiva, que é a verdade, que ela é tão contundente quanto a gente pode abarcar, né? E nesse caso específico, a gente tem que recorrer a um outro capítulo do João, que é no capítulo 8, em que ele diz que Jesus está conversando com os fariseus, no versículo 31, e que ele se refere, mas ele está se referindo aos discípulos, né? E ele diz assim: se permanecerdes na minha palavra, olha isso, se permanecerdes na minha palavra, ou seja, em todos os meus ensinos, na forma como eu estou dando de atalhos para tu percorrer esse caminho, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então não adianta se dizer discípulo se a gente ainda não está praticando e permanecendo essa palavra, né? A gente somos adoradores por enquanto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que lindo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, para a gente começar, né, a sentar a poeira aqui, a gente precisa entender uma coisa, antes de tudo, que a verdade absoluta é Deus. Tá? E a gente já tem uma noção de que está muito longe de abarcar isso. Tá? Mas é importante a gente entender que, no sentido, vamos dizer assim, do Evangelho de João, não é da verdade, no sentido do Evangelho de João, ele não é no sentido intelectual. Ele tem um outro sentido. Ele tem o sentido de que, se Deus é a verdade, e se Deus é tudo o que pode ser conhecido, qual é a nossa posição nessa verdade? A de testemunhas. Ou seja, tu pode vivenciar partes dessa verdade que te é apresentada ao longo do caminho. Mas o que tu pode fazer é presenciar ela e testemunhar. E a gente vai ver um pouco sobre a forma como Jesus fez isso, né? A gente já viu várias formas de que ele mesmo declarou. Então, no mundo que a gente vive, nesse mundo atual, quando a gente pensa em verdade, a gente, na verdade, associa paradigmas, né? A gente não associa a essa verdade que não é intelectual, que não é absoluta, e que a gente não tem capacidade de ser ou de ter essa verdade, mas apenas de testemunhar. A verdade que a gente tem através da ciência, da política, né, das vias intelectuais, elas são paradigmas que são renovadas, são formas de pensar que grandes intelectuais nos trazem durante um período e que é acreditada, é praticada e é renovada por uma outra que ao longo do tempo vai sendo renovada, renovada e renovada. Mas Deus não. Deus é imutável e ele vai liberando para cada um os seus caminhos individualmente esses drops, essas pequenas, né, palhinhas de verdade que a gente vai absorvendo e vai adocicando a nossa boca nessa relação com Deus. Então, nós somos testemunhas, nós podemos ser testemunhas. Essa é a nossa posição diante da verdade. E não de faladores da verdade, ou de comentadores apenas da verdade, mas principalmente de testemunhas. E quando a gente pensa, então, nesse conceito atual de verdade, onde isso é muito mais um paradigma, a gente acaba olhando e achando que a gente pode ser o divulgador da verdade. E que a gente, e até pode, mas se apega nesse espaço, mas é muito mais na divulgação do seu testemunho do que necessariamente da verdade em si, né? Então, é importante entender que é como se a verdade precisasse de veículos, né? Como se ela, de divulgadores, ela não precisa. Né? É nós que precisamos da verdade para testemunhá-la, para nos renovarmos, para nos transformarmos. E a gente trata como se nós precisássemos ser defensores dessa verdade, ser guerreiros dessa verdade. E não é nada disso. Né? Pelo menos pela perspectiva que João trouxe no seu evangelho, que vem sendo estudada há muito tempo, e que a gente entende que Jesus, nessa interpretação, está nos mostrando.
Então, o que é ser uma testemunha nesse contexto? Testemunha é alguém que presenciou, né? Simplesmente é isso. Alguém que esteve presente quando a verdade se revelou. Então, quando a gente passa por uma experiência, né, o que a gente diz para a pessoa? A gente diz assim, olha, eu não consigo descrever o que eu passei, mas só passando para tu entender, né? Ou seja, tu passou por uma situação de grande dificuldade, seja de saúde, seja familiar, seja de trabalho, e alguma coisa muito boa aconteceu através de um conhecimento dessa verdade que te trouxe, te iluminou a consciência, fez tu mudar comportamento, fez tu mudar as rotas, né? Seja através de uma doença, de um revés financeiro, te fez ver a vida de uma outra perspectiva através de pequenas verdades que foram liberadas para o teu caminho, para o teu momento de vida, e isso se revelou para ti. E tu foi testemunha. E quando tu vai falar, por mais que tu tenta expressar isso, tu não consegue, porque só tu presenciou, só tu foi testemunha, e só tu sentiu, só tu presenciou essa existência da verdade, que ela é para ti naquele momento e que vai te transformar para tu continuar agindo melhor. E não querer apenas divulgar e querer colocar na cabeça do outro essa verdade que ele vai precisar presenciar, que ele vai precisar testemunhar por ele mesmo na sua fase evolutiva, no seu caminho que está reservado para ele. Isso é muito importante. E aí a gente olha, por exemplo, para a conversa de Jesus com Nicodemos, que era um grande estudioso, né, da época, um dos grandes mestres hebreus. E ele diz assim para o Nicodemos, né, quem teve a oportunidade de assistir no The Chosen, por exemplo, é muito lindo esse episódio, né, mas no Novo Testamento, se tu for ler, é mais lindo ainda. Ele diz assim, eu vim de Deus, ele fala para Nicodemos, eu vim de Deus, dou testemunho da verdade, e não aceitais o meu testemunho. E olha o que ele diz, não aceitais o meu testemunho. O que ele está dizendo? Eu não estou te dizendo a verdade, eu estou testemunhando a verdade para ti. E eu estou testemunhando através da minha vida. E a gente não aceita. A gente não aceitou há 2000 anos e está tentando aceitar agora. Está começando a abrir a nossa consciência para começar a aceitar. E quando Pilatos, por exemplo, pergunta para ele assim, diz-me a verdade. Naquele momento em que ele está com a coroa de espinhos e está sendo ridicularizado, né? E que ele diz assim, dizem que tu és rei, né? E ele fala, aí Jesus fica calado. Por quê? Porque a verdade não é coisa para ser dita de forma integral, né? Então ele diz, diz-me a verdade. Ele poderia, talvez, dizer alguns aspectos da verdade, como ele... Então ele diz assim, pô, se até agora, né? Tudo que eu já vivi nesses 3 anos aqui, aproximadamente, de testemunho de muitas verdades, não de toda a verdade, porque toda a verdade ainda não é possível para nós, repetindo isso, né? Se vocês não entenderam, o que eu vou falar para ti, né? Jesus deve ter pensado assim, eu não vou falar, né? Não vou, é melhor ficar calado, né? Então, é como a gente viu no último estudo, é preciso muito dinamismo, muito dínamo interior, muita capacidade de calar e entender que o outro não está preparado para essa verdade, porque ele ainda não testemunhou ela. E não vai ser da tua boca que ele vai entender essa verdade. Ele vai precisar viver a experiência da verdade possível para ele naquele momento. E essa verdade precisa ser testemunhada. E quando você testemunha ela, você se torna um veículo dela. Muito mais pela tua presença, pelo teu estado de espírito. Então, só por tu te tornar presente com a verdade, né? Tu presenciou essa verdade, tu começa a viver ela e isso começa a se tornar um dínamo na tua vida. Tu começa a viver por meio dessa verdade que tu aprendeu. Uma delas é o perdão. O perdão é uma verdade. É uma das verdades que o Cristo nos trouxe. O perdão, a compreensão, o amor, a fraternidade são elementos universais. São verdades que, na verdade, Jesus não veio falar para nós. Ele veio vivenciar, porque isso já é dito muito antes dele. Muitas das falas do Jesus, por isso a gente estuda o Velho Testamento aqui, foi repetidas por ele, inclusive de Salmos,
porque já eram ditas há muito tempo. E o que ele diz, eu vim viver a verdade possível de ser vivida. E é o que Jesus está dizendo. Eu sou testemunha dessa verdade que eu presenciei. E no capítulo 14, versículo 1 lá, ele começa assim. Ele diz assim, não se perturbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, se não fosse assim, eu não teria dito. O que ele está fazendo? Ele está se posicionando como uma testemunha. Ele foi lá, ele presenciou, assim como outros, né? O André Luiz foi lá, presenciou e como testemunha descreveu e nos disse. Jesus, num âmbito muito maior, ele diz, ó, tem muitas moradas na casa do meu pai. E eu estou preparando para vocês uma delas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E ele não está dizendo que eu sou essa verdade que ele construiu, mas que ele viveu, presenciou e está nos trazendo como testemunha. Então, eu vou preparar um lugar, né? Ele diz. E quando eu for e tiver preparado esse lugar, eu virei novamente e levarei comigo. Te levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conhecereis o caminho. Ou melhor, para onde eu vou, conheceis o caminho. O que ele quer dizer com isso? Que o caminho vocês estão vendo. Eu já disse para vocês como é que é o caminho, eu sou o guia desse caminho, então vocês já conhecem. E ao longo desse caminho, vocês vão recebendo a verdade. E essa verdade vos libertará, momentânea, aos poucos. Aí façam uma reflexão individualmente agora e percebam que, olha, há 10, 15, 20 anos atrás, quando vocês começaram a se despertar para algumas verdades, porque cada um de nós já teve e já entrou em contato com muitas verdades. Olha como vocês estão hoje e olha quão liberto os conhecimentos que vocês tiveram até agora e que nós adquirimos nos libertou de muitas amarras, que a gente chama de maturidade, que a gente chama de experiência, né, de vida. Isso vai nos libertando. Por isso Cristo vem presidir o Espiritismo, né, na fala no Evangelho segundo o Espiritismo, através, com o nome Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade. Né? O próprio Chico falou isso, né, e está descrito, está muito clara a narrativa, e que ele nos trouxe o Consolador que ele prometeu para ficar conosco e nos guiar para toda a verdade. Por toda a verdade. Ou seja, o Espiritismo, ele primeiro, como o próprio Kardec deixa muito claro, ele não é para os espíritas, ele é para todas as religiões, porque ele não é uma religião apenas. Então, ele é para todas as existências. Então, é por isso que ele nos guiará por toda a verdade, ou seja, por todos os momentos em que a gente vai experienciando, crescendo, se renovando, se transformando e tendo contato com essas verdades ao longo do nosso crescimento. Então é importante a gente considerar que não está escrito que o Espiritismo vem trazer toda a verdade. Isso é muito importante também, gente. Até porque nenhum de nós consegue abraçar a Deus, né? Abarcar a Deus. E a gente diz mesmo no próprio lá no site a gente está descrito, né? Somos universalistas porque a verdade não está numa pessoa só, não está apenas num ser, numa religião. Então, a promessa de Jesus é que ele, através do Espiritismo, né, através desse entendimento do mundo espiritual, nos guiará em toda a verdade. E isso serve para qualquer ser humano que verdadeiramente, conscientemente, sinceramente, estudar de forma séria o que os Espíritos nos trouxeram, como chave para essa porta que é Jesus, como caminho e como a verdade e como a vida. E para a gente ir encerrando, vamos olhar esse último item que é a vida, né? E que ele diz que o Emmanuel, a gente começa falando, trazendo uma frase do Emmanuel, para a gente entender o conjunto de como podemos chegar a Deus,
nessa trajetória longa que a gente tem pela frente, dessa nossa vida, que ela é muito maior do que essa existência encarnados aqui, Emmanuel diz, tem uma passagem muito bonita que ele diz assim: todos nós existimos. A pedra existe, o animal existe, a planta existe, mas nem todos vivem. Porque a vida é a experiência digna da imortalidade. Essa é uma das frases mais lindas que eu já li. Eu vou repetir essa frase. Podia repetir, por favor? Vou repetir. Todos nós existimos. A pedra existe, o animal existe, a planta existe, mas nem todos vivem. Porque vida é a experiência digna da imortalidade. Ou seja, é tudo aquilo que a gente dignifica ao longo de todas as experiências. Então, tudo que a gente vive na nossa vida e que a gente torna digno, ele é uma experiência imortal. O amor, por exemplo, um perdão, por exemplo, né? Um bem que tu faz para o outro, um sorriso que tu desperta no outro, a esperança que tu desperta no outro. Isso é uma esperança, é uma experiência digna de imortalidade, porque ela não se desfaz nessa existência. Uma casa que tu constrói, que tu doa para alguém, é muito bom, muito bonito. Como o próprio Emmanuel fala, que tu transfere, né, essa transferência de recursos que nós estamos administrando, ela é muito benéfica, essencial e vital para a nossa vida em fraternidade. Mas aquilo que é digno da imortalidade é aquilo que a gente não tem, não está administrado conosco, mas está conosco, que é o poder de despertar alegria, o poder de despertar esperança, o poder de despertar o conhecimento, a busca pelo conhecimento, o poder de despertar a intensidade pela busca de uma vida constante no bem, no amor, na fraternidade. Isso é uma experiência digna de imortalidade, que tu vai sair daqui, as pessoas vão sentir a tua falta e fora daqui elas vão continuar, quando desencarnarem, vão buscar a te encontrar porque aquilo se conectou contigo, porque ela é para imortalidade, ou seja, para a tua vida que é infinita. Então Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida, essa experiência digna da imortalidade, a vida em abundância. Nós somos feitos para abundância. No sentido de que quem quer se ajustar ao Evangelho, que é um querer, quem quer se ajustar para essas diretrizes morais de vida e permite que ele se incorpore à sua vida, assim como o próprio Espiritismo como chave, é alguém que vai buscar acertar muito mais do que errar. Ou seja, um processo, um caminho. Buscar mais acertar do que errar. A gente vai errar, né? E que vai buscar ter experiências de uma qualidade mais rara, mais incomum, porque a gente busca muitas experiências que nos trazem, às vezes, desafetos, que nos trazem dores desnecessárias, porque a gente busca muitas dores desnecessárias, né? Então, ele fala isso, ter uma experiência de qualidade mais rara. Então, portanto, nós teremos mais vida com ele. A sua existência estará mais repleta de vida e não de morte. E esse é o conceito da morte e da vida. Não a morte e a vida do corpo, mas sim a do espírito, enquanto espírito. Porque a morte é a perda da autonomia. Isso é a morte. Quando tu perdeu uma autonomia, é a perda da liberdade, a perda do livre-arbítrio. Isso é a morte para o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. E isso o Espiritismo vem nos mostrar de uma maneira muito clara. Então, alguém que abusou dos recursos da beleza, da riqueza em outras existências, vem sem elas em uma próxima, né? Muitas vezes, e, e vem perdendo isso, né? Isso dá uma sensação de morte. Quando tu perde algo, dá essa sensação de morte no sentido de perda da autonomia.
Então, você quer e você não pode. Tu quer muito e tu não pode, né? É a morte, no sentido espiritual. O seu grau de mobilidade, ou seja, a nossa capacidade de se mover, ela é mais restrita, né? Tanto tamanha a densidade nossa aqui dentro, né? Nessa Terra. E isso é muito importante. É por isso que quando a gente tem travas kármicas, as portas se fecham, tá? E quando não temos essas travas, as portas se abrem para o nosso bem. Então, elas tanto se fecham quanto se abrem para o nosso bem. Porque neste caminho e nessas verdades que a gente vem absorvendo ao longo desse caminho, que é único para cada um de nós vamos nos transformando nesta vida, neste viver que precisa de experiências dignas de imortalidade. E quando a gente começa a buscar experiências indignas dessa imortalidade, as travas vão aparecendo e as portas vão se fechando, até que a gente aprenda a destravar essas portas com essas verdades que vêm sendo trazidas por muitos avatares e para nós o maior valor no meio do Cristo, que a gente vai podendo destravar isso através dessa reforma íntima mais ampla do espírito. Então esse é o sentido da vida nesse contexto que Jesus vem trazendo e que a gente está estudando no Evangelho de João. O Espiritismo ele vem nos conduzir por um grau de liberdade através desse conhecimento, né? Ele nos aponta para um sonho futuro de autonomia, e já podendo ser autônomo em algum nível aqui. Um sonho de plenitude, mas que não é alcançada por favores ou com favores, né? Ele é preciso ser recomposto esse destino através do nosso esforço no bem. Então, se a gente for resumir, tem um poema muito bonito, né, que é de um autor que agora eu não consegui resgatar, mas ele diz assim: as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo, que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que aguardam os meus passos. Nem que passe 1000 anos, nem que pedras virem pó, nem que se apaguem as estrelas, ainda vou encontrar. Nem que sejam a duras penas, vou conquistar a harmonia. Eu sei que algum dia eu vou viver a vida plena. Então em meu coração arderá a chama do amor. Então é essa vida digna de uma existência em que a gente vai conseguir impregnando o amor. Dessa forma a gente vai, segundo Jesus, que quando ele diz só vai ao Pai quem se permite acessar um caminho repleto de amor e trabalho, principalmente trabalho em si mesmo, para poder espalhar amor, testemunhando as verdades possíveis nas dores que nos é permitida, vivendo uma vida abundante e compartilhando dela com todos que Deus aproxima de nós. Então, meus irmãos, eram as reflexões que eu queria trazer para vocês hoje a respeito dessa passagem e que para mim é muito cara, né? Porque não só para nossa continuidade de estudo das parábolas, mas principalmente para a gente entender como a gente pode, no nosso nível, na nossa capacidade, no nosso caminhar, no nosso caminho, nos relacionarmos melhor com Deus, né? Dentro desse jorrar de verdades que a gente vem recebendo através do Espiritismo e que a gente precisa usar. A gente tem elementos no Espiritismo e sem dizer no próprio Evangelho, né, que tem por muitos milênios ainda para a gente colocar em prática. Mas a gente pode começar a colocar um pouquinho mais de dignidade na nossa existência, para ela ser digna para a vida como um todo, e não só para essa existência. É isso, meus irmãos. Quero abrir agora para vocês compartilhar aí da visão de vocês a respeito dessas reflexões e trazer o que vocês acham, se faz sentido para vocês ou não.
Oi, posso falar? Não sei, eu não levantei a mão. Pode falar, Rosa. Pode falar. Quem quiser pode ir levantando a mão aqui que a gente abre. Tá? É muita coisa para falar, mas eu não vou falar muito porque eu já falo muito por normal, né? Mas assim, maravilhoso isso. Assim, todas são maravilhosas, mas essa especificamente para mim é uma das mais importantes, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus, ele esteve na Terra, ele encarnou aqui para nos dar o exemplo das leis de Deus, né? Ele veio e cumpriu todas elas, né? Com maestria, como a gente sabe. E deu o exemplo que a gente pode fazer aquilo ali. Só que nós temos o caminho, né? Para nós chegarmos naquele ponto, porque a gente é um espírito ainda em evolução. Então, a gente tem o caminho. Cada um vai ter o seu caminho, o seu entendimento. Às vezes, a gente está entendendo, a gente está vendo os outros ao nosso redor, que ainda não estão entendendo e passando as perrenhas da vida, e a gente quer falar, a gente quer sacudir, a gente quer mostrar, quer botar na cabeça, e não adianta, porque cada um vai ter o seu entendimento no seu tempo, né? Cada um vai ter o seu tempo para entender e tá tudo bem para Deus, ele dá o tempo todo do mundo, nós temos todo o tempo do mundo para entender, para evoluir. E graças a Deus, né, que ele nos dá tudo isso, todo esse tempo do mundo, porque senão nós tava ferrado, né? Se tivesse só um tempinho para chegar ali, ponto, não, vai para cá, vai para lá, não, a gente tem todo o tempo do mundo e que nem tu falou, a chegar no lugar vai ter que chegar ali naquele ponto, né? Que é a evolução total do ser humano, que eu não sei qual é, a gente fala, né, muito, é no angelical e tal, mas não se sabe, assim, qual é a máxima, né? Mas tem um caminho, e esse caminho, que nem a caminho é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, né? Tem o caminho, e pela verdade, tu vai entendendo, conforme tu vai entendendo a verdade, que aquilo é assim, a gente vai entrar no caminho, né? E a vida é aquilo que a gente também está vivendo. Tudo aquilo que tu falou, eu entendi, anotei um monte, eu tenho 3 páginas anotadas aqui. Mas poderia anotar mais, é que daí vai falando rápido, a gente não consegue anotar muita coisa, né? Mas assim, é bom para a gente também internizar aquilo ali e colocar mais na nossa vida, no nosso dia a dia, e conseguir aplicar isso, né? Porque às vezes não é tão fácil de aplicar conforme o entendimento de cada um, né? Conforme o entendimento. Eu já estou entendendo certas coisas, eu já estou aplicando. Mas, às vezes, as pessoas ao meu redor, elas começam a ver aquilo também, por mais que elas estão lá ainda patinando em algumas coisas, que nem a gente patina ainda também, elas estão olhando e estão vendo, aquilo ali deu certo, é assim, o caminho é esse, e também vão fazendo e vão saindo daquele outro caminho e vindo para o caminho certo. Porque eu sempre dizia assim para meus filhos, olha, vocês podem fazer todo esse retorno aqui, mas o caminho é esse, lá no final. Vocês podem ir por aqui, né, reto. Claro que não existe, né, ser humano que não errou, que não erra. Nós todos erramos, é ser humano, né? Mas, assim, o caminho lá, o final, vai ter que ser aquele ali, né? Sim. Tu pode escolher várias coisas que tu queira fazer, porque a gente tem livre-arbítrio, e às vezes a gente quer fazer coisas, a gente sabe que não é legal, mas a gente quer fazer para experimentar e a experiência da vida e vai aprender de qualquer modo, né? Exato. Eu não vou falar muita coisa, porque eu tenho bastante coisa aqui escrita e gostaria de falar mais, mas daí eu vou dar espaço para as outras pessoas. Foi maravilhoso, maravilhoso esse tema de hoje, né? O estudo do Evangelho, porque para mim, a pessoa, né, é o mais importante, porque é pegar Jesus como teu exemplo, porque tu vai entender que aquilo que ele fez, e daí tu até te pergunta em cada ação da tua vida, do teu dia a dia, como Jesus agiria naquela situação que tu tá fazendo, que tu tá vivendo, né? E eu faço isso comigo mesmo, assim, sabe? E claro que daí todas as coisas, porque às vezes a gente tá tão no dia a dia, nas coisas da vida, que a gente faz um monte de coisa errada ainda, né? Porque a gente tá aqui no aprendizado, não adianta.
Sim. Então tá, muito obrigada, Juliano, foi ótimo, maravilhoso hoje. Obrigado, Rosa. Obrigado Só pelo teu agradecer. testemunho. Obrigado pelo teu testemunho aí. Bom, na ordem aqui, Charline, pode falar, por favor? Não sei se eu pronunciei corretamente o teu nome. Me corrija se eu Falou estiver. corretamente, tá Tá. certinho. Primeiramente, parabenizar, como eu coloquei bastante ali no chat, porque eu registrando, eu vou acompanhando também, né, os ensinamentos. E eu acredito que a mensagem foi maravilhosamente conduzida, né? E eu acho que é super importante, né, a intenção, né, a transparência da nossa intenção. As palavras, elas têm um poder também muito grande, mas para quem já está num nível, assim, mais avançado do despertar, né? Tá mais atento, né? A ação, ela é muito poderosa, né? E ontem eu estava ouvindo um episódio do podcast da Federação Espírita Brasileira e eu achei incrível esse último. Não lembro o nome de quem conduziu, mas foi maravilhoso. E aí ela estava falando sobre quando o Chico Xavier estava num centro espírita, né? E alguém entra para tirar a vida dele. E ele prontamente, né, numa segurança muito grande, ele atravessa, assim, né, o salão, assim, do centro espírita e dá um abraço fraterno, né, em quem veio lhe tirar a vida e ele disse assim, que seja feita, né, a vontade, que seja o que Deus quiser, ele fala. Uhum. E é lindo porque o poder de uma ação bem intencionada, né, de alguém que já está num nível mais avançado de evolução, tem um poder muito grande de desarmar, né? E nós aqui na vida terrena, muitas vezes apegados às leis da sociedade, achamos que a gente precisa, por exemplo, né, o porte de alguma ferramenta para desarmar o outro, né? E muitas vezes está nisso, está no nosso comportamento, né? Então, acredito muito no que foi passado também. Acho sim as palavras importantes, mas exigem esse grau de despertar mais elevado, mais sensível, né? Mas as ações, elas falam por si só, né? Sim. Perfeito. Excelente. Muito bom. Obrigado, viu, Charline? Obrigado pela Imagina. contribuição. Ótima contribuição. Na ordem aqui, Renato, por favor. Salve, Ângela, salve Elvira, nossa secretária do Grupo de Harmonização de Segundas-Feiras, que eu estava vendo aí que estão presentes. Bernardo, aquela tua citação que colocasse manda para mim pelo WhatsApp, por favor. Ah, tá. Juliano, você é um mestre, veja que de repente, tanto como aquela parábola das virgens, que simplesmente aquilo eu não tinha como entender, hoje, esta de caminho, a verdade e a vida, como foi mais fácil, como daqui para frente vai ser mais fácil eu poder transmitir a outras pessoas. Por favor, muito obrigado. Olha a maneira como tu. Uma coisa que de repente parece simples, você consegue dimensionar de uma forma que fica muito mais claro. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Renato. Muito obrigado, viu, pela participação aí, pela energia sempre com a gente. Cleia, por favor. Sim, faço as minhas palavras do Renato, né? Foi muito clara a tua explicação, a tua mensagem. Incrível eu te escutando. Ontem, em família, tivemos essa discussão. Eu estava assim, que coisa mais louca. O tema mais foi pro lado do como nós, né, e meu filho trouxe isso, como a gente destoa quando a gente traz para as palavras o que realmente a gente é, né. Então, assim, a gente falando da questão da linguagem, né,
como a linguagem, se a gente olhar, ela distorceu, né, esse caminho que é a nossa vida, né, a essência, né, então a gente precisa vivenciar muito mais a essência do que falar. E isso foi a nossa discussão ontem, né. É uma discussão entre o lado da psicologia, que meu filho está fazendo, e o lado da espiritualidade. Então a gente, né, trazendo um pouco acadêmico e um pouco nosso, né, nosso viés espiritual, mas nesse sentido. E é hoje a tua mensagem, né? Vivenciar, né? Então, a vida, né? Que essa é eterna. E a gente entender o que é essa vida. Então, né? Com essa teu evangelho hoje, com essa passagem, tu nos deixou mais claro, né? E eu acho que como o Renato disse, né? E a Rosa, a gente vai levar adiante, né? Já uma nova percepção de como, né? Explanar melhor o que a gente já vem dizendo, né? Porque, queira ou não, a gente começa o nosso trabalho, mas também a gente precisa ser, né? Repercutir, né? Eu acho que a gente está aqui como mensageiros também, a gente não pode esquecer isso, né? Sim. Mas que a gente possa ter propriedade, como disseste, né? Não só o conhecimento, não só o saber, mas sim o sentir, né? Então, quanto mais eu sinto, mais perto da verdade eu estou, né? Como diz a palavra aí. Então, e para completar, né, eu sempre digo, se a gente olhar a nossa vida, né, a gente fica muito no externo. Mas se a gente fizer uma autoanálise, que é bom a gente escrever, né? Escrever a adolescência, escrever, né, o início da vida de trabalho, o início da vida de relacionamento, como a gente se enxerga, e se a gente vai ver, parece que não foi, né, um crescimento, mas a gente vai ver muitos crescimentos. É incrível, é muito legal. Claro que a gente está num passinho aqui, né, do que tudo que a gente tem, mas esse passinho foi muita coisa. Então é muito bom, assim, vivenciar mesmo, dia a dia. Como a Rosa disse, é no dia a dia que a gente está olhando, né, como Jesus se portaria, e eu acho que a palavra resumida é amor. Quando tu olha com amor, eu acho que essa é a palavra verdade, a palavra vida, né? Ela significa, na nossa linguagem, tudo se transforma real. Exato. Eu Exato. imagino esse diálogo lá da casa da Cleia. Para quem de repente não sabe, não conhece a Cleia a fundo, toda a família, é o esposo, é a filha, é o filho, até o gato, todo mundo é médium lá, é incrível. Obrigado, viu, Cléia? Obrigado. Obrigado pelas tuas palavras, sempre Coisa muito boa. oportunas. E depois, qualquer coisa, manda aí ó, as psicografias do teu gato também, viu? Qualquer coisa. Todos nós somos médios, né? Maravilha. Obrigado pela contribuição. Cristina, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer a aula, foi muito produtiva. Eu fiquei pensando bastante em algumas coisas. E eu tenho uma formulazinha criada, né, da minha cabeça, eu não sou matemática. Igual a de Einstein, energia igual a mc ao quadrado. Para mim seria o S igual ao F elevado a T. S de ser, tu precisa ser igual ao que tu faz. Essa tem que ser a correspondência. E tu tem o que tu iguala do ser e do fazer, que é o elevado a T. O que é a ressonância. O que tu faz, tu recebe. Não é o ter bem, é o ter do que tu recebe. Tu tem de volta aquilo que tu faz. E o que tu faz precisa ser igual ao que tu é. E eu achei interessante em relação ao viver e existir. Eu passei agora, durante a enchente, vou compartilhar uma experiência pessoal.
uma situação de que eu fui ajudar e, digamos, me vi numa situação que me desestabilizou. E daí eu me cobrei, e infelizmente, eu sou ansiosa e de me cobrar bastante. Eu me cobrei o que eu tinha que ter feito diferente, por que eu estava naquela situação. E me senti até certo ponto burra, digamos assim, de ter agido. E eu fiquei com aquilo na cabeça, me desestabilizei e fiquei pensando como é que eu podia, o que eu podia fazer melhor para ajudar, como é que eu podia fazer, o que está faltando. E daí esses dias eu tive um insight e até compartilhei com o Renato, e daí veio só simples assim, ofereça água. E eu fiquei com aquele água no meu inconsciente, pensei, tá, a hora que eu tenho uma interpretação do que é água, né? Mas eu fiquei pensando, a hora que eu precisar saber, vai aparecer a resposta do que é água, o que eu tenho que oferecer. E eu queria ver o Nosso Lar 2, estava procurando ontem para ver se estava disponível, não estava, e aí eu pensei, vou ver o Nosso Lar 1 de novo, até vir o 2. E eu ri demais, eu chorei de tanto rir quando eu vi aqui. Aí estava lá, quando o André Luiz está no hospital, o atendente vem e dá água para ele ficar quieto, e daí ele diz, tu entendeu o significado da água? A água é paciência. Eu ri muito, muito com aquilo. E até agora falando, eu sinto, sabe, eu pensei, não, eu mereci isso, realmente eu mereci. Sim. E eu agora na tua aula, eu fiquei pensando, o existir e o viver, às vezes a gente se cobra, como a Rosa falou, a gente quer que os outros entendam, quer fazer, quer movimentar, quer ajudar, mas é no tempo do outro, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, não adianta, então, paciência, não te cobra tanto, deixa de só existir e vive aquele momento, aquela ação. É simples e a gente dificulta, é tudo a gente. Verdade. É isso. Adorei a aula. Obrigada. Eu adorei o teu testemunho, Cristina. Obrigado, viu? Faz total sentido. Isso casa com todo o estudo, né? Então, o processo de transformação requer muita paciência, né? E realmente entender, ou pelo menos captar a intenção divina, requer muita serenidade no coração. Vitor, por favor, pode falar. Bom, em primeiro lugar, eu agradecer a aula, né? A aula muito proveitosa, para mais um ensinamento bem grande para mim, né? Para nós todos. Né? E eu acho que essa frase que eu acho linda de Jesus, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, eu uso muito ela para mim, porque essa verdade me livrou de muitas amarras na minha vida, né? Que eu carregava junto comigo lá no meu passado. E por essas verdades que eu estou aprendendo, que eu estou estudando, enfim, todas essas coisas que eu estou aprendendo, que me livraram das amarras que eu tinha na minha vida, né? Que eram umas coisas muito ruins que eu carregava junto comigo, né? E eu fui livrado por esses aprendizados que eu estou tendo, né? E eu vejo que cada dia eu melhoro mais um pouquinho, né? E quando acontece aquelas coisas assim de querer vir aqueles pensamentos, aquelas coisas, pode ser ruim, né? Aí tu começa a te pensar nessas verdades, né? Que a gente vai aprendendo, né? Sim. Então, eu me sinto muito gratificado, né? Muito grato de estar aprendendo tudo isso na minha vida, né? Que é uma coisa ótima, muito boa. Te livra de muitas coisas, né? Ruim.
na tua vida. A verdade, né? Sim. O aprendizado, que é por aí que a gente vai indo, né? O aprendizado vai te trazendo as verdades, né? Uhum. Então, estou muito grato, uma aula maravilhosa de como sempre, né? E vamos continuar nossa caminhada, né? Sempre. Aprendendo, estudando, melhorando, né? Vamos lá. Que Deus Jesus abençoe a todos nós, as nossas vidas, a nossa família, todo mundo. Muito obrigado Que assim seja, mais viu? uma vez. Que assim seja. Muito obrigado, viu? E uma novidade, queria só colocar aqui. O Vitor começou o trabalho espiritual, quer dizer, Olha, espiritual já começou há tempo, né? Estudando. Mas ele começou quarta-feira no estágio dele. olha aí, Vai parabéns. fazer eu chorar aqui, né? Que Vai alegria. fazer eu chorar, Muita né? alegria para nós aqui também. Alegria, Vitor. Parabéns. Muita Só para alegria para mim. compartilhar com todos. Falando em testemunho, Elvira está presente, ela deve lembrar, de repente, de uma pedra bruta chamada Cristina, que passou pelo nosso grupo e hoje tornou-se esse diamante, esse depoimento que ela deu, que coisa, juntando coisa com coisa, o que já havíamos conversado sobre água, e levando lá para ela revendo o nosso lar. Olha, por favor, eu me sinto tremendamente gratificado. Essa menina que chegou lá com cabeça baixa hoje tem um olhar esplêndido, ela se comunica, ela, puxa, como está conseguindo aprender nesses nossos encontros, enfim, vai ser uma bela médium, logo em seguida trabalhando nessa casa maravilhosa. Olha, Cristina, parabéns, olha, muito bom. Eu que te agradeço, Renata, e agradeço a todos. Cada aula, cada reforma de sábado digamos assim, eu não vou dizer 100%, mas é 95% um alicerce que eu passo o dia pensando e ao longo da semana e analisando as minhas ações. Eu cobro, infelizmente, até certo ponto, eu me cobro de sempre, eu posso fazer mais. Então, como que eu posso fazer mais? Por que que eu não fiz mais? E é bom, mas até certo ponto diminui a minha própria energia, no caso de eu fico desestabilizada por não aproveitar, como diz, a vida, o que eu fiz. Aproveitar o que eu fiz e ter a paciência para as oportunidades de fazer mais. Isso aí. Eu que agradeço a vocês, de coração. Deus abençoe. Juliano, Que bom, fico feliz. Oi, Juliano, oi, Lúcia. eu gostaria de agradecer o trabalho de hoje e dizer que tu é o meu eterno encantador de parábolas. Bom trazer a parábola de um jeito muito especial. Eu acho que já tive a oportunidade rapidamente de dizer isso na casa para ti um dia. E então, assim, para mim, parábola antes de Juliana e depois de Juliana. Então, cada vez que eu ouço, eu me encanto, a palavra é essa. É um momento, assim, que eu não anoto nada, eu fico quietinha e mergulho nessa viagem, na palavra, no tom de voz, nos exemplos, vou me maravilhando com a profundidade com que tu entrou na pesquisa, daquela apresentação, por onde tu andou e foi trazendo elementos, que aí dá para ver assim, meu Deus, que pequenez, eu não li isso, eu não fiz aquilo, eu não juntei o tipo com o teco, fazer toda essa caminhada, linkar uma coisa com a outra, que é bem próprio de quem lê muito, estuda muito e pesquisa. Né? Então, eu gostaria de dizer que é sempre meditativo te ouvir. Né? Vou ouvir outra vez para que eu possa fazer anotações, mas na prática, na hora, eu só sinto vontade de ficar realmente planando, ouvindo aquelas palavras, assim, e eu te diria que
eu não tenho palavras que qualificasse assim, o bem-estar que me dá e também para agradecer essa oportunidade. Eu desejo a todos um bom fim de semana e a ti em especial. Que alegria. Obrigado, Luísa. Obrigado pelas tuas palavras. E pode ter certeza que a recíproca é muito verdadeira. O meu momento aqui com vocês é um momento de renovação e esse contato e até mesmo esse testemunho de vocês, né, mostra o quanto Deus está sendo muito bom para todos nós, né, porque nos permite, né, dar o melhor de cada um de nós, né, dentro das nossas possibilidades, nessa conexão aqui, que é um aprendizado em conjunto. Muito obrigado, viu? A gente está sempre sobre ombros de gigantes, e aqui tem muitos gigantes que nos instruem no Evangelho, no Espiritismo, e a gente só transfere esse conhecimento que a gente vai recebendo com muita alegria e porque a gente precisa muito, 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 muito. Obrigado, viu? Muito obrigado. A Cléia ainda quer falar mais umas palavras? Quero falar, completando a fala da Luísa Helena, que concordo com ela, com todas as palavras, Juliano, e te dizer assim que ela falou, eu lembrei, toda vez que eu assisto as tuas palavras, a tua leitura do Evangelho, né, que essa é a tua busca, o teu conhecimento, né, como tu vai trazer para nós, eu lembro da minha catequese. Sério, porque assim, estudava numa escola católica, né, então fiz catequese com 12 anos. Sim. Conhecer Jesus nessa grandiosidade com 12 anos. E eu lembro que eu ia para casa, ou então quando saía da catequese, ou quando tinha que ir na missa, porque quem faz catequese tem que ir na missa. Sim. E eu só conseguia, eu não entendia nada das parábolas, mas eu só conseguia enxergar Jesus. Aquele ser pleno, né? Aquela serenidade, aquele amor que mostrava através da imagem, que é o que a gente reconhece quando criança, né? Pré-adolescente. Eu não conseguia entender as palavras. E agora eu, né, nos meus 53 anos, entendendo as palavras. Uma glória, Leandro, uma glória, e por isso que se eu puder, eu não perco o Evangelho, porque é Lindo. muito bom o esclarecimento. Muito bom. Obrigado, Cléia. Obrigado. E a gente está entendendo juntos, viu? Pode ter Isso, com certeza. certeza. Estamos entendendo juntos. Rosa, tu queria falar mais umas palavras? Sim, eu preciso falar. Por favor. Eu preciso falar, porque eu tô aqui chorando. E porque a Luísa colocou uma coisa que eu sinto desde a primeira vez que eu te vi colocando, explanando, dando palestra na sociedade. Eu tenho um carinho por ti, eu acho que tu tem por todos nós, mas eu, contigo, assim, me identifico muito e tenho um amor por ti, entendeu? Tô aqui me declarando na frente de todos. Todo mundo já vai saber, mas o amor é tão bom saber, né? Sempre. O amor a gente tem que explanar, a gente tem que colocar, não sei porque as pessoas têm tanto medo ou vergonha de colocar. E eu tô aqui colocando isso porque quando ela falou, eu tenho isso por ti, assim, ó, é uma coisa tão profunda que eu não sei explicar. Mas só para te dizer que tu é uma pessoa que, assim, ó, me toca profundamente. Tu me traz paz, me traz harmonia, me traz um monte de coisas boas, assim. Tá? Muito obrigada por tudo que tu é e por tudo que tu nos traz. Obrigado, Rosa. Muito obrigado. Isso é Deus na nossa vida. É esse amor que tu está dizendo, a recíproca é muito verdadeira. Se a gente deixa o amor de Deus entrar na gente, Ele vai promovendo isso, né? Porque a gente não tem, se fosse depender apenas de mim, não teria 5% da capacidade de poder estar aqui falando para vocês. É por ajuda diária e constante do Pai que a gente está aqui se regenerando, porque o trabalho serve, esse é um trabalho que eu abraço com muito amor, para a gente se regenerar. E o prêmio é a gente
poder se amar nessa fraternidade, né? Do entendimento, da fluidez de sentimentos. Isso que nos nutre, né? Muito obrigado, Rosa. O amor é recíproco, tá? Muito, muito mesmo. Vamos abraçar vocês, principalmente quando a gente se encontra. Obrigada. Elis, pode falar? Eu quero agradecer, complementando as palavras da Rosa, eu vejo você como uma luz, como um ser de muita luz. E cada vez que eu ouço as palestras, que eu vejo a serenidade, o amor que transmite a cada um de nós, é muito bom. É muito bom ouvi-lo, é muito bom sentir essas palavras, e hoje foi assim muito profundo para mim, que eu acho assim, ó, que foi uma coisa que é mais um aprendizado, mais uma pedrinha que eu botei nos meus aprendizados, que eu tenho certeza que eu vim para aprender e para crescer. Então, cada vez que eu ouço uma palestra como esta, eu coloquei mais uma pedrinha na minha vida. Eu coloquei mais alguma coisa para crescer. Eu te agradeço muito e realmente você é um ser de muita luz. E que possamos sempre poder, aos sábados, ouvir essas palestras. Tá bom? Te agradeço. Muita gratidão. Obrigado, Elis. Essa luz é Deus, né? Deus é que é a luz maior e a gente está desfrutando dela juntos, né? Obrigado por estarem aqui. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente pode ir encerrando, né? Deu 11h10 já. Eu quero agradecer. Deixa eu falar mais uma coisinha aqui que a Rosa falou. Pode falar. Nós nunca tínhamos se visto, né? Só por aqui, né? Exato. Primeira vez que nós nos encontramos, eu nunca mais me esqueci. Nós nos encontramos, nós trocamos um abraço, tu me deu um beijo e eu te dei um beijo. E nós nunca tínhamos visto, nunca tinha ficado junto assim, né? E isso aí eu fiquei gravado na minha cabeça, né? Sim. Esse abraço e aquele beijo que eu te dei e que tu me deu, né? Foi uma coisa muito, muito bonita naquele momento, né? Certeza, foi lindo, lindo então, mesmo. Isso aí é como tu diz, né? É Deus, né? Deus, Jesus, né? Estão sempre junto conosco, né? Sempre Nos unindo. Do nosso lado, ou, né? Por intermédio desse nosso amigo que está sempre junto conosco aqui também, né? Que eu vivo xaropeando ele também. E ele é tão bonzinho comigo que me dá uma força, né? Então, mas é isso aí mesmo, tá? Essa coisa é Deus, Jesus, né? Que nos une, né? Todos nós, assim. Sim. Não é por nada que nós temos todo mundo junto aqui hoje, né? Te escutando e depois cada um fala uma coisinha ou outra, né? Com então certeza. É isso aí. Eu só queria dizer mais essas palavrinhas, assim. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Vitor. Obrigado. Shaline, tu ainda queres falar uma coisa? Quero. Eu acho que até para fazer um fechamento, assim, desses depoimentos, né? Eu acho que nós estando abertos, né, a aprender, né, e seguir o caminho, sim, a gente acaba sendo esses condutores, né, da verdade, e ao mesmo tempo tocando, né, os corações. Então, naquele episódio que eu ouvi ontem também da Federação Espírita, também a palestrante ali, né, no caso do episódio, mas ela estava falando sobre quem vai falar sobre nós são os corações que a gente tocou, né? Então, esses mesmos depoimentos que hoje são dados aqui, né? Mas muitas vezes ao longo da vida a gente até vai esquecer daquelas pessoas que, por uma gentileza, algo singelo, né? A gente tocou profundamente. E um dia serão essas pessoas que falarão então sobre as nossas ações, né? Então eu acho que é por aí um fechamento assim. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, lindas palavras, Shaline. E vocês tocam o meu coração todas as vezes que a gente está aqui, tá? E eu quero agradecer a vocês pelo carinho, né? E em parte ele vai direto ao meu coração, à minha consciência. E sim, por
por bênção divina que a gente está aqui juntos e não é por acaso. Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando e nos permitindo estar aqui conectados em todos os estudos, nos próximos, e para toda a nossa vida, e que ela seja abundante de muito amor. Tá bem? E abençoando a nossa Deus. casa, todos nós, né? Que assim Beijo seja. no coração de vocês. Obrigada. Bom dia para Obrigado. todos. Sábado. Bom Um sábado. ótimo dia. Vamos curtir o solzinho? É isso aí, Cléia, curtir o solzinho. Curtindo. Tchau, bom Aproveitar, dia. né? Tchau, tchau, gente.